Controle mental, viagem no tempo, abertura de portais dimensionais, contatos com extraterrestres. Tudo isso parece muito conteúdo de ficção científica, é verdade. Mas é bom você saber que isso foi levado muito a sério pelos governos, tanto americano quanto russo, lá durante a Guerra Fria, que se estendeu dos anos 40 aos anos 80, mais ou menos, onde os russos e os americanos ficavam se ameaçando com os seus mísseis. Mas, como eu já falei, alguns projetos não eram considerados tão ficção científica como a gente pode imaginar, e o projeto Montauk era um deles. Esse projeto foi um dos mais famosos e ainda hoje é considerado uma das teorias de conspiração mais famosas americanas. Alguns relatos de pessoas que viveram na época nos fazem ainda acreditar que esses experimentos foram, em algum momento, eles foram reais. Antes de tudo, por que falar desses projetos hoje em dia? Já que a Guerra Fria acabou há muito tempo, ninguém fala mais, parece que com o advento das novas tecnologias, ninguém fala mais sobre parapsicologia, o controle mental nessa época. Hoje parece que as pessoas esqueceram isso, mas acredito que é um grande engano nosso pensar assim. Então, por que devemos continuar falando sobre esses experimentos? Tá, existem dois motivos. Primeiro, é a existência de um seriado que os episódios vão surgindo, já tem alguns anos, e novos episódios vão surgindo, e que, quando eles voltam à mídia, volta novamente a ideia desses experimentos, que é o Stranger Things. Se você não conhece, se você acha que é um seriado que fala sobre ficção científica ou uma brincadeira de jovens, vou te dizer que você está enganado. E a gente vai entender por quê no decorrer desse vídeo. Mas tem um segundo motivo que eu vou te falar no final do vídeo, que também é muito interessante, mas a gente precisa ter uma base teórica para a gente chegar à conclusão no final. Se você gosta desse tema, aproveita aí agora, dá o teu like, compartilha, se inscreve aí no canal para a gente continuar a falar sobre esses temas de curiosidade, mais do que curiosidade para mim, de necessidade aqui nesse canal. Bom, vamos em frente. O projeto Montauk teria supostamente ocorrido em Long Island, que fica em Nova York, perto da ilha de Manhattan. Bom, para deixar bem organizado, entre esses experimentos existia controle mental, testes para controlar o pensamento humano, manipular pensamentos e produzir estados alterados. A gente sabe, né? A gente escuta falar de uma forma ou de outra pelo marketing, a gente escuta bem falar em estados alterados. Isso não é uma novidade para ninguém. Viagem no tempo. Olha, outra coisa de ficção científica, mas havia uma ideia de que militar, que se você fosse para o passado ou para o futuro, você conseguiria manipular acontecimentos. É bem coerente imaginar que governos com tecnologia desenvolvida pensem bastante nisso, né? A gente pensar é bem coerente. Aberturas de portais dimensionais. Isso é um pouco mais difícil acreditar, mas também não é impossível se você considerar que vários cientistas já postularam que existem realidades paralelas e que nós vivemos em dimensões diferentes. Contatos com extraterrestres. Nesse caso, a gente nem precisa falar muito, né? Porque o governo que tiver o contato com algum extraterrestre significa que ele tem contato com tecnologias sofisticadíssimas. Então, isso seria muito importante nessa época da Guerra Fria. Tudo isso aqui a gente está falando numa época da Guerra Fria. Então, como eu tinha dito antes, o projeto Montauk ele volta à cena sempre
que se fala nesse seriado Stranger Things, que parece que é um seriado adolescente. Na verdade, o nome da série Stranger Things seria Montauk, porque ele faz referências a acontecimentos que ocorreram lá nessa base militar. E é curioso, como eu já falei no canal aqui, que o cinema sempre traz esse inconsciente coletivo. Ele sempre traz informações que muitas vezes os próprios criadores do canal não percebem que estão trazendo. Então o cinema é um veículo do inconsciente coletivo. Uma das relações com que falavam do projeto Montauk com Stranger Things, uma delas é o uso de crianças. Essas crianças, elas teriam capacidades, não só crianças, como adultos, mas isso era uma característica também do projeto Montauk. Eles encontravam crianças que teriam essa capacidade de telecinese, de manipular pensamentos, de mover objetos a distâncias grandes e visão remota. Ah, mas para que isso? Alguns dos cientistas desses governos, eles achavam que esse ser humano que tinha essa capacidade, ele poderia ir até o inimigo, descobrir o que o inimigo estava falando, investigar de forma paranormal o que o inimigo está fazendo e, inclusive, destruir o inimigo através da manipulação, através do pensamento. Inclusive, na época se falava muito, alguns anos depois, se falava que algumas pessoas tinham a capacidade era muito estudado também a capacidade das pessoas, por exemplo, desarmarem um míssil com o pensamento. Essas pessoas haviam estudos, haviam experimentos para essas pessoas conseguirem desenvolver essa capacidade de atacar o inimigo e desarmar até mísseis com a força do pensamento. Bom, acho bem coerente que algumas pessoas, que alguns cientistas tenham se debruçado sobre esses experimentos, sim. Tem até algumas figuras que percorreram o mundo, né? Entortando colher, fazendo o relógio voltar a funcionar só com a força do pensamento. Se você pesquisar aí Uri Geller, você vai encontrar esse fenômeno que percorreu o mundo. As televisões falavam muito dele, Uri Geller. Bom, no Stranger Things, o que acontece? A personagem Eleven, ela é uma criança e ela tem essa capacidade de telecinese e capacidade de visão remota. No projeto Montauk também se fala em aberturas de portais para outras dimensões, como fenômenos inexplicáveis. No projeto Montauk também há relatos de pessoas que foram desaparecidas ou foram apagadas durante alguns experimentos. Tudo isso mostra a relação entre a série dos irmãos Duffer e essa teoria da conspiração do projeto Montauk. Bom, cabe a cada um de nós acreditar ou não. O meu bom senso diz que há, pela quantidade de livros que eu já vi, que eu já li, ou que eu soube sobre isso, há sim alguma verdade nisso tudo. Talvez uma coisa ou outra, é claro, sempre tem um telefone sem fio, né? Aquela coisa que um vai contando para o outro e as coisas vão aumentando. Mas manipulação mental, controle mental, experimentos psicológicos com a mente humana, não acredito que seja fantasia, não. Também a questão da telecinese e da busca por pessoas que tenham capacidades parapsicológicas também não acredito que seja mentira. Acredito que sim, esses governos tenham procurado desenvolver essas capacidades com pessoas que tinham esse potencial. Agora, qual o segundo motivo pelo qual a gente deve conhecer esses projetos,
e entender o que aconteceu nessa determinada época da humanidade. A palavra é simples: manipulação. Acho que esses estudos, essas pesquisas, por mais que elas pareçam teorias da conspiração, e você pode estar numa hora dessa já até desistido de ver o vídeo porque isso é teoria da conspiração, mas ela fala sobre algo essencial, e eu procuro sempre algo essencial naquilo, que é o quê? Manipulação. Estamos sendo manipulados de alguma forma através desses experimentos que foram feitos em determinada época. Ainda os resultados daqueles experimentos chegam até nós até hoje? Acredito que sim. Se você parar para perceber técnicas, livros, existem muitos livros sobre técnicas de manipulação, né? Por mais que eles pareçam inofensivos, eles são sim. Como mexer na cabeça da pessoa que você está querendo vender um produto, ou como mexer na cabeça de uma pessoa para que ela faça algo que você quer. Não é bem assim, né? Mas vamos dizer que seja mais ou menos assim. A pessoa faça algo que você quer que ela faça, ou que instituições ou que grandes empresas querem que você faça. A partir do momento que você conhece mais sobre esses processos de manipulação e que eles foram reais, há uma chance de você, de todos nós, sabermos, pelo menos estarmos um pouco cientes disso, tá? Dizem, tá, aqui uma informação adicional, final, dizem que alguns remédios que nós usamos hoje, usamos muito hoje, tá, uma informação que pode ser até chocante para você. Eu não posso confirmar, claro, não posso confirmar isso, mas é um papo muito antigo. Alguns desses remédios foram criados lá nos campos de concentrações nazistas, que fizeram experimentos com seres humanos. Você sabe disso. Então dizem que alguns dos remédios que nós tomamos hoje surgiram desses experimentos, porque esses experimentos são proibidos. Agora, durante a Segunda Guerra Mundial, só Deus sabe o que foi feito lá, né? Se você quiser saber mais sobre experimentos, eu vou fazer um outro vídeo, eu vou colocar ele aqui, sobre o experimento Milgram, que você pode até assistir, é um filme documentário que está na Prime Video sobre experimentos sociais, esses menos agressivos, é óbvio, na década de 60, por um psicólogo muito famoso, Dr. Milgram, tá? Então, vamos em frente e vamos estudando cada vez mais sobre o desenvolvimento mental, que essa é a minha proposta aqui.